Antônio Saturnino de Mendonça Júnior, o cantor do Vale do Camaragibe, como ficou conhecido nos meios literários alagoanos, nasceu em 1908 no Engenho Maranhão, tradicional propriedade de seus antepassados e que foi palco de diversos acontecimentos históricos que marcaram Alagoas. Muito cedo debutou na literatura, participando de diversos grupos literários e também sendo um dos responsáveis pela introdução do movimento modernista no estado de Alagoas. O Mendonça Júnior teve uma trajetória profissional brilhante, foi advogado, promotor de justiça, procurador do Distrito Federal, deputado federal, assumiu diversos cargos vinculados à cultura do estado de Alagoas, foi presidente da Caixa Econômica Federal, mas a sua principal vocação, o seu sonho, a sua missão de vida sempre foi a literatura. Ficou conhecido na paisagem alagoana como poeta que tinha uma grande sensibilidade, finura, sofisticação na forma de escrever. Em 1971, lança aquela que seria a sua principal obra poética, Os Poemas Fora de Moda. Aqui nós encontramos uma verdadeira síntese de toda a sua trajetória poética e podemos ver a dimensão do seu trabalho literário. Cantor do amor, cantor da sua terra natal, cantor da vida, das tragédias, das frustrações, um poeta que sabia tanto cantar a alegria como a tristeza, a nostalgia e a felicidade. E assim foi toda a sua trajetória poética. Quando, da comemoração dos 100 anos do seu nascimento, Mendonça Júnior já falecido, a família publicou o livro Poemas Amorosos, um livro póstumo, que também reúne sonetos, poemas, os mais diversos, que retratam a obra de Mendonça Júnior. Mas Mendonça Júnior não foi só poeta. Ele transitou de forma desenvolta em outros gêneros literários, deixando grande contribuição para a cultura alagoana. Foi contista, tendo sido autor do livro O Anel de Brilhantes e Outras Histórias. São contos leves, autobiográficos, em que ele procura sempre provocar o efeito do inesperado, do inusitado, e ao mesmo tempo deixar uma mensagem que nos leva à reflexão sobre a nossa existência, sobre a tranquilidade da alma, sobre a perplexidade com relação a muitos acontecimentos que nos assolam. Também foi romancista, escreveu esta obra magnífica, O Último Senhor de Engenho, em que procura retratar um momento muito interessante da história de Alagoas, que foi justamente a transição que se deu com a destruição dos engenhos banguês e o surgimento das usinas de cana-de-açúcar em nosso estado, que passou a ser a principal atividade econômica. Mendonça Júnior retrata e enfatiza muito bem que o fim dos engenhos banguês representou também o término de uma cultura secular que veio se desenvolvendo no Nordeste brasileiro e que marcou a forma de vida.
E é um trabalho que traz um olhar sociológico muito interessante, na medida em que mostra essa ruptura entre uma forma de produção um tanto quanto mais rústica e a modernidade que chega para modificar as relações humanas, transformar a cultura e realmente apagar o modus de vida até então conhecido. No plano do jornalismo, Mendonça Júnior atuou em vários periódicos alagoanos e brasileiros e deixou vários livros de crônicas. Um deles é Dinheiro e Mulher Bonita, em que ele procura interpretar a sociedade alagoana, década de 50, 60, com todos os seus conflitos, contradições, preocupações, sonhos e esperanças. De forma que trata-se de um verdadeiro retrato, de um panorama do nosso Estado, sobretudo no que se refere aos costumes, à política, ao desenvolvimento, às expectativas da população com relação ao progresso e ao desenvolvimento. Escreveu também O Tempo de Falar, que procura reunir os seus principais discursos, conferências, ensaios sociológicos e históricos que foram sendo publicados de forma esparsa durante toda a sua carreira literária. Muitos intelectuais interessaram-se pela obra de Mendonça Júnior. Alguns escreveram textos breves, em pequenos ensaios, artigos publicados em periódicos, prefácios, pós-fácios, que buscaram interpretar o seu processo criativo. Entre eles, eu destaco os professores Carlos Mero, a professora Enaura Quixabeira, Teotônio Vilela, Gilberto de Mendonça Teles, Luiz Gutenberg, entre outros. E há também 3 livros importantes de crítica literária sobre o universo criativo mendonciano. O primeiro deles intitula-se Mendonça Júnior, o cantor do Vale do Camaragibe, de Georgette Mendonça, que traça um perfil biográfico de Mendonça Júnior, bem como o seu início na vida literária de Alagoas. Também recomendo vivamente a obra Itinerário Geográfico e Poético de Mendonça Júnior, de Heloísa Melo de Moraes, que desenvolve um trabalho rigoroso de pesquisa, de crítica literária sobre a poética e a estética de Mendonça Júnior. E, por fim, a obra Mendonça Júnior, Elegias da Face, Ensaios do Desejo, de Jorge de Souza Araújo, que também trata-se de um texto monográfico de crítica literária, de grande importância, em que o autor procura mergulhar profundamente em todo o processo de criação poética de Mendonça Júnior e estabelece de forma bastante clara o método utilizado por ele para dar expressão à sua sensibilidade, à sua poesia e até mesmo à sua prosa. Por fim, quero agradecer a iniciativa da Academia Alagoana de Letras por me convidar para falar de um autor tão importante para a cultura alagoana, ao tempo em que parabenizo o seu presidente, Rostand Laverly, pela iniciativa de resgatar autores alagoanos que representam a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa alagoanidade, e que por isso são imortais. Imortais como é
o estado de Alagoas.